Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Bia Schwartz, eu, Priscila Moura, ilustríssimas convidadas. Hoje temos duas, né, Priscila? Estela Miranda começou sua carreira após ser mãe. Cerimonialista de festa e agora do Estado, foi levada ao altar pelo neto em 2019. Tem muitos amigos e um coração enorme. Já começou a chorar. Recorde. São muitos recordes de quantidade também, não só de tempo. Priscila também chora bastante. Tamo junto. Também. Mãe de Thalita. Thalita é psicóloga, especializada em educação infantil, mãe de Duda e de Arthur, que levou a vovó Estela para De novo. Foi com a experiência da maternidade que sua carreira deslanchou. Agora, seu maior desafio é conseguir aplicar em casa o que aprendeu em todas as especializações de educação infantil. Exatamente. Bem-vindas, Estela, Obrigada. Thalita, a nossa conversa de hoje. Muito Sobre- legal estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, uma graça. Estou adorando os podcasts de vocês, estou assistindo todos. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui, falar sobre maternidade e a profissão, né? Uma das minhas especialidades é essa, de educação infantil, mas a que eu atuo mesmo é a parte clínica, né? Mas a coisa da educação infantil foi importante para isso, né? Que você está falando, do desenvolvimento, do lidar em casa, sempre buscando mais conhecimento para ver se agrega, né? Se ajuda nesse desafio que é cuidar dos filhos, né? Então, sua especialidade é em clínica infantil, é isso? Como É. psicóloga, você atua como... Especialidades são muitas, né? Eu tenho 3. Eu fiz 3 pós-graduações. Uma em clínica com crianças, né? Que é o meu dia a dia de consultório. Eu tenho uma outra que é em neurociência e educação infantil, que é o que eu faço atuação tanto na escola, né? Porque eu atuo numa escola aqui de Vitória, não, quanto é isso, né? Essa questão do desenvolvimento, eu acho que é super importante e agrega. E a terceira agora é a psicopatologia de infância. Então, assim, é parte clínica mesmo, assim. Na prática, a teoria é outra. Com certeza. O tempo todo. É uma busca pela teoria, né? E é isso, chegou uma hora que eu entendi que isso não estava mais na teoria, assim, que não tem mais o que fazer. Porque hoje em dia a gente está muito disseminado nessas coisas de, tem regra para poder você educar seus filhos, como que você pode fazer para evitar birra, mau comportamento. Nada disso funciona. O que funciona é você, com seu histórico, sua bagagem, agregando a informação que você tem, mas você precisa estar ali na hora, senão você fica. Eu fiquei muito travada com essa coisa da teoria, assim, educar meus filhos a partir de tudo que eu estava estudando foi muito ruim para mim, assim, sabe? Ignorância é uma bênção, né? Então, Sim. foi Não, e muito- nessa parte é isso. E muito do que a gente lê foi escrito por homens Sim. ou por pessoas que tiveram um filho. Uhum. 2 filhos. E não criaram esses filhos, né? Às Se a vezes, gente lê a história de Rousseau, a gente rasga todos os livros, né? claro. Mas fala pra gente, Estela, a maternidade antes da carreira. Pois E é, aí, porque conta. deu tempo de eu ser profissional, né? Engravidar com 17 anos não te dá muito tempo, né? Quando ela tinha 6 meses, eu engravidei do Bernardo, que é o DJ Belo, né? Então, não foi possível trabalhar e o casamento também não vingou. Então, o Bernardo ainda era um bebê quando eu me separei do pai, porque nós dois ainda éramos muito imaturos, né? Culpa dos dois, não teve um culpado só nessa história. E aí eu tive que cuidar deles, né? Eu fui ser mãe, aprender a ser mãe da noite para o dia e tentar dar o meu melhor para os dois, mas foi uma situação bastante difícil. E com isso, a carreira ela acabou acontecendo por uma sorte também, porque o meu segundo marido, não, terceiro marido, são Ai, 5. adoro. Isso é um Meu departamento. marido- Isso é um outro capítulo da história, né? Eu tô no meu 5º marido, né? E assim, acredito na instituição do casamento, sim, tá? Mesmo Pode não isso parecer, tudo, pode não parecer. Tanto que você continua tentando, né? Gente, não, e assim, Gabi Júnior, um beijo pra você. desculpa, Gretchen, tô chegando lá, entendeu? Tô fazendo minha parte. Mas meu terceiro marido tinha uma condição boa financeira e com isso também foi bom, porque me deu uma estrutura para criar os meus filhos, né? Então, eu consegui ficar com eles até mais ou menos uns 10 anos, filha.
Ainda casada com esse meu terceiro marido, a gente morava no Rio de Janeiro, né? E eu montei uma creche lá. Pouca gente sabe dessa história porque acabou ficando lá para trás no tempo, ela acabou não tomando muito vulto. Mas eu pude montar uma creche quando eles já eram grandes. Então, assim, grandes em termos, né? Não era mais aqueles bebês que ficavam em casa. Então, isso foi um presente na minha vida, porque eu pude ficar um pouco mais com eles. E aí, essa creche foi o máximo, se chama Planeta Criança, ela existe até hoje na Barra da Tijuca. Olha só. E Que foi legal. muito legal. Mas aí, logo depois, para não me estender, eu vim embora, infelizmente eu me separei, né? E vim embora para Vitória. E aí fui trabalhar. Em 2000, eu fui ser chefe de apoio de gabinete do Dr. Teófilo, que era secretário da Fazenda à época aqui no Espírito Santo. Eu não sabia, eu achei que você tinha começado primeiro como cerimonialista de Não. festas e Eu eventos também. privados. Não, acredita? Não. Que legal. É porque a festa, os eventos privados, sociais e as festas aparecem mais na mídia. E Thalita, como é que é ser filha dessa mãe famosa? Coitada, ai, que dó. Começou. Eu lembro de você, eu lembro de Thalita há muitos anos, né? Sim, claro. Mas eu lembro muito de você ajudando sua mãe nas festas e falando, eu não gosto disso. Ah, Ela tentou não, ela tenta, não, ela faz até hoje. Não. Tem vezes que ela Não, você tentou trazer ela para esse. Não, inclusive nessa coisa da escolha profissional foi um desafio, né? Porque isso, tinha uma carreira pronta já, né? Mamãe tem uma carteira de clientes, assim, que a hora que eu quiser entrar Sim, nisso, ainda hoje. ainda hoje, quando mamãe não pode fazer um evento, a gente tem uma equipe enorme, mas, ó, a filha da Estela vai fazer, se ela não puder, então. Ela trabalhava comigo para ter essa grana extra, porque era uma pessoa que eu confiava muito, porque ela é muito exigente também. Assim, tem um clássico que foi a inauguração da Curumá em Vila Velha, que foi um dos eventos mais difíceis para mim, porque nada do evento, nada da organização, porque assim, vou fazer agora, dia 17, um carro elétrico vem agora, uma nova marca de carro elétrico vem para Vitória. Gente, é um dos eventos mais fáceis de fazer. Só que os japoneses Comitiva. têm um ritual do Daruma, aquele bichinho. Eu me arrepio até eu tenho hoje. um. Isso tem mais de tenho um Daruma. 15 anos. Eu me arrepio, ó, minha perna tá inteira arrepiada. Cada Curumá Por tem quê? um Darumá que Tem. fica lá, né? Só que se cai o Darumá, em algum momento, fecha. É pegar aquele investimento de milhões, baixar a porta e eles não deixam mais a loja ser ali. E eu fiz todo esse treinamento e eu falei, quem vai andar com o Darumá? Porque o Darumá tinha que sair de um lugar para ir para outro. Deixa eu explicar o que é Darumá aqui. E você Tá. me corrija se eu estiver errado. Isso. O Darumá é um símbolo japonês, é uma cabeça que ele vem com 2 olhos brancos. Isso. Quando você faz um desejo, um empreendimento, você pinta um olho, você dá para ele uma visão. E quando aquilo prospera ou realiza, você dá um outro olho. Né? Eu fiz isso quando eu perdi 2 bebês, eu ganhei um. Tá. Continua. Eu tenho 2 coisas solidárias, choro e vômito. Eu não posso ver ninguém vomitar que eu vomito, não pode ver ninguém chorar que eu choro. Eu garanto. Não, eu não garanto, mas continua. Mas e é isso, né? É isso. E aí, no dia da Ele é um funcionária, você dava o símbolo. primeiro olho, era isso? Exato. E ele ia trocar de lugar, na frente de todo mundo. São grandes, o meu era São pequenininho, são grandes. grandes. Já fui E aí, na- ela não estava mais em evento. Aí eu falei, é a única pessoa que eu vou confiar para fazer isso, é a Thalita. Eu não carregava um passo. Não, você imagina, gente, o último meme na cidade mais viralizado sou eu despencando do palco da inauguração da Feira do Mármore e Granito, na frente de Arthur Lira, governador, vários senadores. Então, assim, eu jamais poderia, eu sou um elefante em loja de louça, um verdadeiro paquiderme. Então, assim, falei, Thalita, é a única pessoa que eu entrego para isso, é Thalita. E ela foi fina e calma. Era um mar passeando na Mas frente. você sabia dessa responsabilidade, Thalita? Sabia. Então, assim, foi difícil para mim fazer, descolar disso, porque isso estava fácil, né? E eu trabalho com mamãe desde os 14, 15 anos, fazendo evento. Então, e trabalhar com festa, é trabalhar final de semana. Então, o período da minha adolescência, que era para eu estar indo para festa, para balada, né? Eu não ia, eu sempre estava trabalhando. Mas eu pensava, gente, como é que eu vou ter um namoro, um casamento, ter filho? Como é que eu vou seguir? Não dá, era inviável. Desde sempre você quis ser mãe.
Desde sempre. E é o que ela fala com relação de ter começado a trabalhar com a gente mais velho, é esse benefício, né? Assim, a gente Para mim foi mais fácil. Sim. Já foi estava muito maior. mais tranquilo. A gente começar do zero, eu não consigo imaginar eu trocando noite, com um filho pequeno mamando e tendo que trabalhar no final de Grávida, semana. Não, É isso bem tá. complicado. Quando eu fiquei grávida, eu li 11 livros. Uhum. Cada contração que eu tinha, eu esquecia um. Uhum. Então, com certeza, quando eu cheguei lá no parto, sabe, eu li 11 Zerada. livros sobre parto, sobre Sim, gestação e parto. sim. Uhum. Só guardei Ai, pequenas vida real coisinhas. é muito difícil. E eu li muito Laura Gutman, que é ótimo, né? Porque cada livro que você lê, você joga uma pedra nas costas, joga uma pedra nas costas, vai Isso, exato. E hoje, quando eu leio um artigo assim, as crianças, eu penso assim, mas qual criança que ele tá falando? Uhum. Porque se eu leio, Nossa, é tão se complexo. aplica ao Francisco, não se aplica a Beatriz, se Não aplica a é Maria. receita de Eu falo, que bolo. criança é essa? Aí eu vou lá e falo, que criança é, rapaz? Carlos Gonçalves. Uhum. Tem quantos filhos você? É. Sou, seus meninos que você largou no orfanato. Então, é importante isso. você ter, né, aquela teoria para falar assim, tá, eu tenho essa alternativa para aplicar, né? Que também dói muito quando você lê uma teoria, você toma conhecimento de uma coisa e que você fala, poxa, Podia ter feito se eu assim, soubesse, né? soubesse por Enfim, mas a ignorância É uma benção. Para cuidar de benção filhos não total. dá, porque assim, você desconsidera a criança que está ali na frente, né? Assim, e é difícil combater isso, né? Porque você vai para o Instagram, a gente tem uma psicóloga que ela é muito famosa, né? Assim, Que até até entre eu os tô famosos. seguindo, né? Eu mandei para Ela é ela. maravilhosa, ela é maravilhosa. Eu gosto das coisas que ela posta. Só que o que que acontece? Quando você vê ali que ela está te dando aquelas ferramentas, você está aplicando, não está funcionando, ou você se sente incapaz, tipo, eu falhei. Sou uma merda, Ah, não mãe sei se é pode falar isso, palavrão, né? mas é Mãe isso. sempre é. Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei educar os meus filhos, não estou fazendo direito, então o problema sou eu. Ou você responsabiliza a criança. Pô, tem um manual aqui, a criança não está funcionando. eu tô fazendo. Tá com defeito, aí procura psicóloga clínica, ó, essa criança aqui deve estar com TOD, né, ou positivo desafiador, ou é um TDAH, porque é hiperativo. E aí o campo da infância fica minado, assim, né? A gente não consegue mais ver quem é criança, Aham. porque a gente não tá olhando para ela, a gente tá olhando para aquela teoria daquela moça que tá falando que aquilo ali devia estar funcionando de outra maneira. E eu acho assim, eu espero, eu sonho com isso, que isso vai mudar com o tempo. As pessoas vão começar a entender isso, que não dá para a gente botar uma regra para todo mundo, cada sujeito é um, né? Eu trabalho com psicanálise. Mais do que isso, impossível, né? Cada sujeito é um, cada caso é um caso. Não tem essa generalização de que todas as, né, 10 ferramentas para desarmar, não sei o que, vai funcionar. Não vai para todo mundo. E aí você não tem que se sentir impotente por isso. Seu filho não tem nenhum problema porque não funcionou com ele. Então é mais ou menos isso que está sendo a angústia do momento, assim, sabe? Agora a gente tá falando sobre teoria versus prática. Como é que é você, com toda a teoria, na prática, organizar o casamento da filha? Nossa, Você foi a cerimonialista? fui. Foi e não foi, né? Porque É. na hora da igreja foi Dona Na hora Hilda, da né? cerimônia eu ganhei esse presente. Dona Hilda Cabos é que fez o Como é que foi a cortejo, né, organização? Nathalie? Nossa, Você teve seu sonho de noiva preservado? caótico. Falou, mãe, eu vou casar. Ela, então tá aqui, ó, seu casamento. Não, Não, pronto, eu eu tive. mostrei que estava pronto. Eu tava só aqui, ó. É, Casamento. eu Porque ao longo dos tive. anos você fez isso, Estela? Quando eu entrava, eu falava assim, quando Thalita casar, acho que eu vou fazer esse arranjo. Olha, foi Você mais ou foi menos fazendo um isso. arquivo, assim, de Sim, ideias? na Um verdade é Pinterest? assim. Eu tento o máximo deixar a pessoa escolher o que ela quer. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu tinha a festa ideal na minha cabeça. A gente sempre teve um gosto parecido, não para roupas, mas sempre tivemos um gosto muito parecido. Isso é uma sorte, né? Porque se a gente tivesse um gosto muito diferente, e ela sempre admirou muito meu gosto também, Sim. e a minha questão E de me baseio festas. nele, assim, né? Até hoje, vou montar o consultório, mãe, vem cá me ajudar a escolher quadro. Não tem bom gosto, então eu sabia Tivemos disso. essa harmonia. Porque é a angústia de toda noiva, né? Assim, será que vai dar certo? Tem que fazer tantas reuniões. Nossa, mas tá muito devagar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Você fica meio, né, paranoica, meio louca, Mas assim. é um pouco culpa minha, porque eu acabo não deixando claro para elas assim, tá tudo pronto aqui, do que você me Mas tá tudo pediu, certo. E é fica impressionante. tranquilo. E mamãe é assim mesmo. E a memória dessa mulher é um troço, assim, né? Tem que ser estudado. Depois você doa seu cérebro para ciência, porque Velho. não anota, sabe todos os fornecedores de cabeça, sabe quanto que custou, sabe quantas pessoas são no casamento. É um troço assim. Só que para mim, que estava ali naquela coisa da noiva,
Era um sofrimento, né? Porque, cara, Até o dia sou que Mariane, organizadinha. minha secretária, falou: você tem uma noiva nova hoje às 3 horas. Quando eu chego, a noiva nova era ela, Que agendada. reunião. Então, eu trabalhava muito, eu não dizia não para ninguém, eu pegava todos os eventos possíveis e impossíveis. Então, eu convivia pouco com eles, mesmo depois de grande, né? Quando a coisa foi tomando volume. Na minha cabeça, a festa dela estava inteira pronta. Só que eu não contei para ela como era a festa, e ela queria saber como era a festa dela. No caso, né? Né? Por favor. Podia, né? E aí, quando ela chegou lá, eu cheguei a ficar arrasada, inclusive, porque ela teve que marcar comigo, porque a gente não se encontrava. Aham. Você foi lá para conhecer a sua festa ou você foi lá para explicar a festa que E você também para queria? ver se ela queria. Os dois. Porque isso, assim, a gente já tinha muito definido. Eu não tinha nem o noivo, mas o casamento já estava pronto. Né? A Tipo vida isso, só faltava o né? noivo. Um pequeno detalhe. Inclusive, quando o Eduardo pediu em casamento, né? Essa história é ótima, né? Que ele pediu em casamento lá no Pico da Bandeira, Nossa, caótico. Bandeira. Só que ele já tinha falado com a mamãe e com o papai que só ia me pedir se eu chegasse lá. Se eu fosse, eu não sabia que Nós sabíamos, todo mundo aqui. todo mundo sabia. Óbvio. E mamãe, uma semana antes, estava assim: ai, Eduardo, pelo amor de Deus, Pico da Bandeira, Eu não coitada da sabia que ele ia garota. pedir lá. E eu do suporte, eu tenho uma história horrorosa com o Pico da Bandeira. Eu fui com um tênis de salto alto pro Pico da Bandeira. Eu subornei a mula, eu paguei a mula para me levar e não para levar as malas. Foi uma coisa horrorosa. E aí, no dia que papai bateu pra ela, né, o que é que estava acontecendo, Eu não sabia. Ai. Eduardo, que foi um erro dele, combinou essa logística com com o o Ciro. papai. Em vez de combinar comigo, eu ia deixar o Pico da Bandeira a coisa mais linda do mundo. E a gente foi, quando estava meio que a 700 metros ainda faltava coisa para Dedéu. Eu deitei no chão, comecei a chorar. Falei, eu não vou, acabou, chega, pode ir, vai, era tudo pedra, não muda nada, pedra daqui, de pedra de lá, não vou deitar aqui. Comecei a chorar. E ele nervoso, assim, tipo, meu Deus, né? Tudo, se ela não chegar lá em O cima. significado que eu, Não, a mas resposta pedi. do destino que eu pedi tá ali. Tá aí. E o guia, assim, e aí ele fez o pedido do casamento, né? Você casou quantas vezes com 5 cerimônia? vezes. Com cerimônia? Com cerimônia foi papai. Não, todo mundo. Você organizou seu próprio? Você Esse que é o ajudou? problema. O que Em tese, acontece? sim, mas eu precisei entrar de Ela reserva, né? entrou por quê? Na verdade, ali, o meu drama foi porque a expectativa externa começou a ficar de um tamanho. No Imagina. dela eu sofri isso. E era um Sim. casamento pequeno. No dela eu sofri isso também. Posso imaginar. Porque casamento da filha de Stella Miranda. Gente, isso Indefectível, pesou. claro. E eu Tenho tenho certeza. a grana dos meus clientes para fazer a festa. Isso é um detalhe fundamental. Então, assim, foi como a gente falou, foi o Violeta na mesa. Mas eu botei a Violeta de outro jeito. Então, assim, Aham. o legal foi isso. Mas no meu casamento, que eu conheci o Zeller na noite de Natal. Eu estava com diagnóstico de câncer, ela, Bero e minha sobrinha brincando na noite de Natal para me distrair. Montaram um site de relacionamentos para mim. Eu entrei no. Não é o Tinder, não chega a ser o Tinder, mas é só disfarçado. Era do Facebook, como é que era o nome? Happen. Aí aquela coisa assim, eu só assim pensando comigo, né? Tá, tô com 3 nódulos, um câncer bem agressivo e eles fazendo meu perfil no site de relacionamentos. Mas Ótimo. era para brincar. Aham. E naquela noite, olhando as figuras que apareciam Cardápio ali, o humano. cardápio humano, ela me agradou. Eu falei assim, isso aqui é o único. Só um adendo. Como era essa apresentação de Zeller São estilo? fotos. Sim, mas né? que Aí a fotos? foto é que era o problema, porque ele era bonito, eu achei ele bonito, mas atrás tinha uma parede de reboco, assim, de tijolo, sem rebocar. E ele estava com um óculos, que ele sabe que eu falo para todo mundo, cafonérrimo, daqueles espelhados, assim, azul. Mas eu falei assim, gente, esse aqui é o único gato da história. Mas olha essa parede atrás, o cara não se preocupou nem de olhar a parede de fundo e tal. E larguei aquilo. Quando eu estava. Mas você jogou ele pro lado certo? Joguei, deu Positivou. coração. Aham. E ele pra ela, né? Só que eu não reparei que ele positivou também e fui operar o meu câncer, fui fazer quimioterapia, fui tirar a mama, né? Então, vou mandar, olha, muito obrigada pelas suas mensagens, mas eu sinto muito. Eu estou num momento que eu não posso conhecer ninguém agora. Eu fui diagnosticada com câncer, deixei logo claro, assim, para já repelir a pessoa. Meus filhos é que fizeram esse perfil para mim, mas eu agradeço e vai ser feliz, tipo isso, né? E dá uma passadinha, passa uma tinta naquela parede do fundo, né? Quase isso. E minha filha, oi, tô aqui, Na hora, tô aqui, 3 da manhã. na hora.
tipo assim, delegou a palavra câncer e continuou respondendo, porque eu acho que se fosse qualquer outro cara, se eu não conhecesse o caráter, Melhoras, eu tchau. não ia responder esse cara, né? Pô, a mulher tá com câncer, você acha Vou que, entrar né? nessa, Não vou né? entrar Aham. nessa. Mas não, ele é essa pessoa. Ele falou, não, eu quero conhecer você, e ficou 5 dias me perturbando. Eu saí com um dreno com esse homem. É louco. Ou ele é serial killer, ou ele é o anjo que a Ana Paula Castro havia visto pra mim. O vestido de mamãe foi o meu. A gente, Freud, Vai colocar- embaixo tocando um A pacote. gente vai assim. colocar a foto Freud. disso. Foi cá, Freud. Foi assim. Você que usou o vestido dela. Exatamente. Agora Antes você de pegou. ser, o vestido já era dela. Ela botou na cabeça dela que ela queria casar de macacão. É, macacão. Eu fui pra Barcelona. Mudou, foi pra Barcelona. Sim, que fosse protocolo. É isso. Sabe por quê? Porque assim, uma pessoa com 52 anos, eu falei assim, eu não vou casar de noiva, gente, porque já é o 5º. Papai respondeu pra mim, minha filha, nesse casamento eu não vou porque eu tô ocupado. Vou no Mas no próximo. próximo eu vou. Coisas assim, sabe? Então, assim, não cabia. Não gosto nenhum, não gosto nenhum. E eu sempre amei o vestido dela. A escolha, ela ficou entre duas. Ah, eu quero essa Eu foto. fiquei entre o vestido rodado, É, que de Paula. Como se ela tivesse eu lembro que escolha. eu lembro que Paula Boulanger falava assim: Leda. vestido rodado você só vai usar uma vez na sua vida, que é no seu casamento. Aí Você ela não vai ter ficou outra tentada. oportunidade. Mas eu amo sereia, eu sempre gostei, né? Assim, de marcar o corpo. Eu tava muito magra, tava vestindo 34 naquela época. Então eu queria marcar o corpo, não sei o quê. É, eu já era aquela sereia gorda do filme, né? Como é que é o nome dela? A vilã da Pequena Sereia. Então, eu sei o sereia, mas foi outro modelo. Ficou maravilhoso mesmo, o véu ficou lindo, que era o Era um véu vestido dourado, tinha diferente. só a borda dourada e tal. Então ficou lindo. E aí ela roda vestido, roda macacão, roda macacão. Daqui a pouco ela totalmente sem graça, ela, minha filha, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi, mãe? Aí ela, eu preciso casar com seu vestido, não tem nenhum outro vestido no mundo que eu amo mais do que o seu. Aí ela falou, terapia. Mas como você se sentiu? Capítulo da terapia dela. Não, é isso. Você se sentiu Tranquila. lisonjeada? É, pra mim, isso não tem essas Aham. coisas, né? E daqui a pouco passa algumas semanas, mamãe, filha, seu véu. Agora, olha só, estamos falando aqui de falta de protocolo, de teoria versus prática, versus histórias, enfim. Quem é a Estela avó nesse rolê? Você é uma pessoa que não tem limites, não. Teremos mais lágrimas. Coitada dela, né? Quem é a Estela avó? Presente. Ai, Ó, presente, nossa. É assim, eu sempre ouvi que vó era mãe com açúcar. E eu nem sou essa avó tão com açúcar, não, porque eu fico muito com eles, né? Eu convivo muito. Quero corrigir algumas coisas inevitáveis, ela fica brava. Mas é que eu não quero ter neto. Que eu quero que estrague. Então, assim, é interessante demais, porque eu sempre ouvi falar que ser avó era a melhor coisa da vida. Aí é mãe com açúcar e não sei o que lá, assim. Cara, é incomparável. É assim, é sentir dor física. Eu falo, eu tô sentindo dor de não ver eles, porque agora com esse trabalho no governo tá mais difícil. Eu não tô conseguindo ver eles com a quantidade que eu via antes. Na pandemia a gente ficou grudado, A pandemia né? Então eu fiquei 2 anos. foi esse presente da pandemia, né? Assim, porque Foi. mamãe parou de trabalhar, pararam de ter festas, mamãe Aham. parou de trabalhar, não estava no governo ainda. Isso. Então ela ficou muito com a gente. anos Ela foi braço direito, esquerdo, cabeça, perna, Ai, que braço, bom tudo que com a alguém gente. Então, É maravilhoso. Nosso tempo acabou. Eu queria fazer uma última pergunta. Você tem alguma ainda? Não. A gente fala muito sobre esse equilíbrio entre carreira e maternidade. E aí, por isso, eu até falei que no começo, né, da Estela que conseguiu Esperar esse tempo. maternar e depois. Mas você não, Thalita. é. Você, até hoje, eu acho que é um desafio. Eu sempre falava que se eu tivesse uma filha, eu ia falar para ela, escolha a profissão que você quiser, mas que você consiga ter uma agenda flexível. E eu acho que você conseguiu isso, né? Porque eu vejo você muito dedicada à sua profissão, mas ao mesmo tempo tirando muito tempo para ficar com as crianças também. Conta aí pra gente como é que é isso. Sim, quando a gente falou sobre engravidar, né, eu estava trabalhando, mas eu ainda não tinha minha agenda lotada, é isso, eu tinha acabado de sair de um emprego onde eu era psicóloga, mas eu era carteira assinada, eu prestava serviço para a Vale, fazia atendimento dos funcionários da Vale, e aí falei, não, vou sair, vou montar minha clínica. Então não era uma clínica que estava gorda ainda, né, assim, ainda estava começando. E aí eu e o Eduardo, a gente conversou sobre isso, tipo, olha, talvez agora seja o melhor momento, porque está começando, não vou ter que encaminhar paciente e tal.
E aí a gente, beleza, então tá. E aí eu falei, vou licença maternidade 2 meses só, porque eu vou ficar 4 meses em casa. E é isso, Arthur, 2 meses, ele tava pendurado no meu peito, ele era, né, uma extensão do meu corpo, que é o esperado mesmo. E aí eu falei, ó, não vou dar conta, não quero essa pressão. Teve um dia que eu precisei sair, deixei uma mamadeira com o Eduardo. E aí, entre o bico da mamadeira e a mamadeira, tem uma tampinha, né, que a gente coloca. E Eduardo dando a mamadeira e não saiu leite, não saiu leite. Eu cheguei em casa, estavam os dois dentro do chuveiro, porque o ruído branco do chuveiro acalmava Arthur, né? Dentro do chuveiro, o grito que você dava a ouvir lá do 5º andar, você já ouvia o grito da criança chorando. E Eduardo escrito no vapor, assim, socorro. Eduardo em pânico, porque não conseguiu dar mamadeira pro garoto, o garoto tava chorando. E aí, nesse dia, eu falei, cara, não quero mais, Eduardo. Graças a Deus a gente podia, né? Ele bancou as contas. E aí, como eu já tinha parado, eu falei, vamos emendar, né? Vamos ter logo outro, né? O Arthur era muito bonzinho, enganou a gente, dormia bem, enganou a gente achou que tudo ia ser a mesma coisa. E aí a gente resolveu emendar por isso, porque eu tive esse privilégio de poder ficar com eles, né? E aí com a Duda eu já estava naquela hora assim, não quero só ser mãe, tô cansada de ficar aqui só nessa função o dia inteiro cuidando de criança, tô querendo voltar, tô querendo estudar, eu gostava muito de estudar e a privação de sono não me deixava estudar, então eu falei, não, eu preciso sair desse circuito. E eu achava que era saudável para eles também. Aí veio a pandemia, comecei a fazer atendimento online, né? Voltando aos pouquinhos, mas online. Então, assim, eu dei muita sorte com a pandemia por isso, porque eu fiquei 1 ano também trabalhando em casa, né? Eu fui montar o consultório, remontar o consultório, depois de licença maternidade, né? De ter ficado com as crianças, depois de pandemia, sei lá, deve ter uns 2 anos que eu fui presencial, né? Assim, depois que acabou a pandemia. E comecei a sentir as crianças, assim, muito ansiosas, Arthur mais agressivo. Por que isso? Eu fiquei muito tempo com eles. E como, né, o que eu falo, ignorância é uma bênção, eu sabia da importância que eu tinha para eles naquele momento. Então, novamente, estava lá, né? Profissionalmente, porque isso, a psicologia explodiu, né? Assim, as pessoas entenderam o valor da psicologia depois da pandemia. Então, eu tinha demanda, que era assim, por dia eu recebia 2, 3 pacientes novos. Então, eu tinha que acatar aquilo ali, porque eu queria. Mas meus filhos estavam sofrendo, eu precisei dar passos atrás, voltei, e aí agora eu fico com eles 3 vezes por semana de manhã em casa. Aí eu estendo um pouquinho mais meu horário à noite, que é a hora que o Eduardo chega e fica com eles um pouquinho. Lá em casa é isso, eu acho que isso que é o mais importante, assim. A gente tem essa parceria, a gente... Eduardo é isso, ele é pai, ele não me ajuda, ele é pai das crianças. Então, as crianças sentem a minha falta quando eu não estou em casa, com absoluta certeza, mas ele não é aquela coisa que eles ficam, cadê mamãe, cadê mamãe? Não, eles estão com o pai brincando, tá tudo bem. Então, a gente teve essa parceria, tanto de tomar a decisão juntos, de eu não trabalhar por um tempo, e agora que ele está vendo que a minha demanda, né, eu estou num momento profissional que eu preciso aproveitar, eu quero, estou com vontade, e ele segura na retaguarda. Apesar dele trabalhar com horário comercial, né, assim, ele tem horário, ele cumpre horário, a gente se ajuda muito para que isso aconteça, assim. Então, é isso, né? Até não chorar, porque ele Ele é muito paciente. Ele é muito paciente. Olha que eu sou sogra, hein? delícia. Falar isso. Então foi muito difícil nessa Tá vendo? parte. Valeu a pena subir o pico da bandeira, tá vendo? Meninas, que legal, que papo bom. Vocês são Obrigada. umas figuras. Bom, não perca o nosso stand-up que a gente vai lançar com Estela. Assim que acabar o governo. Se tudo der errado, eu posso pensar a gente fazer Você vai escrever sua biografia. Vocês brigam muito? muito. Ai, que bom. Normal. Pensa que fala assim, Não, normal. Muito. Não, mas a gente Não, a gente não é. Não. todo dia, mas é Sim. isso, a gente De vez em quando. até porque não dá tempo. Eu não tenho todo isso, só quando a gente encontra. Isso é uma coisa que, principalmente nessa área da maternidade, né? Assim, porque agora a gente tem muita informação e eu trabalho diariamente para me desgarrar desse tanto de informação que eu tenho na minha cabeça. Mamãe, porque na época dela não tinha nenhuma informação. O lugar que ela me cobra não é um lugar assim, faça como eu fiz, faça diferente do que eu fiz. Você sabe que, sei lá, não pode comer. Duda adora comer carne com gordura. Não pode comer gordura, pelo amor de Deus. E na nossa época. Não, uma avó come, que não. Olha só, uma avó que está priorizando pela alimentação saudável, isso É isso. Então é de outro lugar. Mas incomoda. Mas tem incomoda que ter por esse outro isso. lugar. Aí o meu terapeuta falou que não, que assim, larga isso para a mãe resolver.
Tenha o seu lugar só de estragar mesmo, entendeu? Vai ser feito.